Pessoal, boa tarde, boa tarde. Vou mandar um aviãozinho pro pessoal que tá aí. Hoje eu vou bater um papo com a Rose Galdino, que eu acabei de conhecer num grupo que a gente tem. E a gente vai falar sobre a culpa. Será que a culpa pode ser algo leve? Será que a gente consegue com leveza olhar para a culpa? Como será que é isso, né? Oi, Dani. Oi. Esperar a Rose entrar para a gente bater esse papo aqui sobre culpa. Como que a gente consegue lidar com ela? Será que a gente consegue lidar de uma forma tranquila? A Rose ela é coaching, desenvolvimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vocês podem ir partilhando aí também, né? Como que é a culpa? Como que é isso para vocês? Porque a gente sabe, né, que não é algo tão fácil assim de lidar. Oi, Rose, chegou! Vou convidar você. Deixa eu colocar aqui convite. Acabei de enviar, Rose. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ah, tá virada. É só Peraí. inverter. Isso! Isso, deu Oi, que certo. delícia poder te ver! Olá! Prazer em conhecê-la assim. Prazer! Que A gente gostoso. está, a gente está na mesma comunidade, mas a Sim. gente não se conhece, não tinha se conectado, né? Coloca aqui meus Pois fones também, é. para ficar mais, para as coisas ficarem melhores. Sim, sim. Só um instante. Aí. Tranquilo. Ai, sotaque gostoso demais, Fortaleza. É. Ai, que delícia. Ai, se eu pudesse, se fosse tão fácil assim como hoje é assim de conversar, de poder estar aí, Oh, bater esse papo na verdade. praia. Não é verdade. Hoje aqui tá dando 32 graus, coisa Meu básica. Deus. Tá mega, olha, eu tô no ar-condicionado. Eu tive que ligar o ar-condicionado porque senão ia ficar inviável. Quando a gente fica com calor, a gente não consegue eu não consigo me concentrar tão bem quando eu tô assim com uma temperatura muito elevada, né? Sim, Seja sim, para sim. frio ou seja para calor, né? Tudo em excesso é Você é daí prejudicial, né? mesmo, Rose? Você é daí, Sou a vida toda. a vida toda. Nasci, me criei, casei, tô criando minha filha aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Ai, eu adoro. Assim, eu morei na minha infância em Maceió. Ó, eu Mas conheço Maceió. só que assim, Fortaleza para mim é uma das melhores praias e lugares para viver, assim, porque ela tem às vezes aquela brisa no final da tarde gostosa Sim, e durante o dia tem tem. uma brisa também além do calor, né? Mas tem a brisa também e eu amo praia. Nossa, assim, eu falo da praia, assim, eu sinto, sabe, aquela coisa. Gosto muito, gosto muito. Essa imensidão, assim, eu fico imaginando eu trabalhando na praia, trabalhando mesmo, ter um lugar no próximo do mar, pé na areia. Ah, legal. Tem muita gente que agora faz isso, né? Eles pegam o escritório. A pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, óbvio, né? Nós tivemos muitas mortes, muitas vidas Sim. ceifadas, né? Muita gente ainda está com sequela. Eu sou uma das pessoas que tive Covid logo no início, em 2020, até hoje tenho sequelas dela. Mas, assim, em contrapartida, a gente deve olhar o lado bom também, né? Tudo tem como se tirar algo bom. E uma Sim. das coisas boas que eu vejo da questão desse isolamento que nós vivemos, né? Desse novo modo de viver, de olhar, né, para o mundo, para o outro e para si mesmo, é como as Uhum. pessoas estão trabalhando hoje. Eu Sim. percebo muito que as pessoas hoje estão mais leves nesse sentido de do trabalhar. Eu verificando assim no Instagram mesmo, né? Eles mandam muitas coisas para a gente e eu vi muita gente já fazendo essa transformação, levando a equipe para fazer um treinamento ou fazer uma reunião de negócio, tirar daquele ambiente mais formal e levar para uma beira Sim. de uma praia, né? Ou de uma serra, de um local que seja
diferente, que você tem um novo olhar, que você tem uma leveza. Porque o que a gente olha, ela pode nos causar a angústia, a culpa, né? Já entrando na nossa, Nossa na live. nossa atmosfera, e pode nos levar também à calmaria, ao bem-estar, É, né? eu também acho. Sim. As coisas poderiam estar tão acirradas dentro de uma reunião dessa, mas quando você está num ambiente de praia, num ambiente de serra, um ambiente que seja diferente daquilo que você está A expansão é acostumado, maior, né? Inclusive muito maior. criatividade, tudo isso fica muito mais gostoso. E a gente ficou muito tempo dentro, né? Cada um aí nessa pandemia dentro aí desses lugares. O home office teve coisas boas, óbvio, teve muita coisa boa, mas assim, entender que também sair disso e estar em conexão com a natureza, com outras Sim, pessoas, é uma expansão também, né, com relação a tudo isso. muito, Que muito. E eu gostoso vejo poder isso fazer como isso. eu acho isso muito positivo, né? Levando já para esse lado, a gente vivenciou momentos muito difíceis e isso trouxe muitas angústias, muitas pessoas com ansiedade, você como psicóloga sabe mais do que eu, que isso é uma realidade porque ainda não passou, a Sim. pandemia ainda não passou e as consequências que ela trouxe, mesmo para quem não teve o vírus em si dentro de você, você vivenciou muitas coisas nesse sentido da Uhum. ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, dessa culpa excessiva, né? Que automaticamente já vai nos levando à depressão, que nos leva à ansiedade, que nos leva a grandes vícios, já entrando aqui no nosso, no Sim, nosso sim. tema, né? Então, assim, a gente, quando eu vi lá, e tudo isso começou, gente, uma coisa muito engraçada, porque colocaram lá um pôster, né, na nossa Vamos explicar para o comunidade. pessoal da onde a gente Isso, está como é que. vindo. Isso, vamos aqui conversar um pouquinho. Nós fazemos parte de um grupo chamado Comunimare, e Da lá Mari a com gente se Y, conecta né? da A Mariana com Mari, Y, que é nossa mentora, uma pessoa que nos orienta maravilhosa. muito, né? Que sempre nos coloca para cima, que expande a nossa mente. Até a gente está aqui hoje, né? Fazendo uma conexão com a pessoa que a gente não conhece pessoalmente, mas só de estar lá, estar trocando essas experiências que nós temos, automaticamente a gente já fica conectada. Isso é muito gostoso, isso Sim. é E é muito um grupo rico. só de coisa boa. É um grupo Só. só de assim mensagem, não é grupo para divulgar o trabalho das pessoas, é um grupo de Não. mensagens positivas, de coisas legais que é a alegria que a Mari traz, né? Assim, Sim. esse jeito de vamos acordar, nós somos É, autorresponsáveis, a vida é bonita, ela pode ser leve. E aí, numa exatamente. dessas, acho que foi segunda, né? Começou Foi segunda de manhã o segunda. negócio da culpa. Isso, aí começaram a colocar lá a questão de culpas, né? Porque, na verdade, a gente tem essa tendência natural de se sentir culpado por alguma coisa. Quem é Sim. mãe? Quem é mãe se sente culpado por tudo. Se o menino come, a gente se sente culpado porque comeu muito, né? Pode engordar. Se comeu pouco, vai ficar magro, vai adoecer, a gente se culpa. Né? Ser mãe, tem até uma frase que eu vi uma vez no Instagram que diz assim: ser mãe é viver em estado permanente de De culpa, culpa. né? A Ai, que culpa faz coisa, parte, né? a culpa faz parte do ser humano. Então, essa conexão da gente começou daí. Então, eu Começou no desafiei lá grupo. alguém, quem que topa fazer uma live, porque eu acho um tema tão importante, principalmente Sim. porque a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo momentos muito difíceis, ainda estamos vivendo momentos difíceis de alguns isolamentos, às vezes da gente mesmo, né? Que a Mari toca Uhum. muito, que a gente tem que sempre estar presente, sempre fazer uma reunião com a gente mesmo. E muitas vezes a culpa não é para com o outro, muitas vezes a culpa é para É da conosco. gente com a gente, né? Então, É, assim, eu tô tentando lembrar aqui a frase, aqui, ó. A frase que nos trouxe aqui foi essa. Tô aqui no computador. Ó. Não culpe as pessoas por desapontarem você. Culpe a si mesmo por esperar demais delas. Essa foi a lacrou, frase né? que a Jurema colocou no grupo. E aí a gente começou a conversar no grupo sobre isso. E aí surgiu esse momento nosso aqui agora, né? Assim. Bacana, né? Porque assim, a gente tem uma tendência, né, a olhar a culpa sempre pro lado negativo. Mas a culpa ela tem um lado positivo, né? Desde que O ela que vem que ela traz pra gente acompanhada aprender, né? de algum aprendizado. Sempre. Se ela vem acompanhada de algum. O problema é porque a gente leva a culpa sempre pro lado negativo. E aí, aprendizado zero.
Porque a gente pensa que mesmo nas coisas negativas não tem aprendizado. Tem. Só que a gente Tem. nunca vê. Na A gente verdade, eu nunca acho que é onde se mais permite. tem, É onde mais né? tem. Onde mais tem é aquele lugar onde a gente às vezes se sente desconfortável, onde alguma coisa aconteceu que me fez entender sentimentos que não foram tão agradáveis de sentir. E aí é onde a gente tem para, puxa, o que que eu posso aprender com isso? É aí que tá a grande sacada, né? Porque aprender com as coisas leves, a gente também aprende, óbvio. Mas Sim. a grande aprendizado de verdade, de estar na vida, de se colocar, é essa chacoalhada que a vida dá, e a gente fala, e aí, o que que eu faço com isso? Como que eu lido com isso agora? Né? Porque é Verdade. daí que a gente vai aprendendo. Senão fica Isso, sempre a porque mesma assim, coisa, né? porque desafio nós vamos ter todos os dias. É. Viver é um desafio, né? Amanhecer o dia vivo para estar aqui hoje, a gente bater nesse papo, é um desafio. A gente precisou de tantas coisas para estar aqui hoje, de organizar Uhum. nosso tempo, da internet funcionar, da energia estar legal, porque se a internet não tivesse energia, não ia ter internet, a gente não poderia estar aqui. Não Sim. poderíamos confiar no 4G, porque aí de repente cairia, não ia ficar uma coisa bacana. Então, assim, a gente precisa sempre estar enfrentando essa questão desses desafios, dos nossos medos, né? Que tudo começa por aí, a questão dos medos. E aí eu gosto muito, quando eu falo nisso, sabe? Eu gosto muito de falar assim, as pessoas gostam de falar do medo e da culpa como uma coisa assim, sabe? Berrante. Eu não gosto, por exemplo, eu que sou da área do direito, a culpa, né? O culpado e o inocente é sempre ali, rodeando a gente. O culpado e o inocente. São dois garotinhos O lá, o algoz e culpado e a o vítima. inocente. Exatamente. Só que eu gosto muito de falar de responsabilidade. Exato. Não falar da culpa, né? E aí hoje eu vejo, Sim, sabe, Grécia, ótimo. que cada vez mais o direito, levando para esse lado do direito, o direito ele tem esse olhar sistêmico de olhar não só a questão da culpa. Porque, assim, todas as pessoas que chegam lá, na área criminal, por exemplo, quando você vai fazer um divórcio, Uhum. sempre um tende a dizer para o outro. Por exemplo, eu sou terapeuta de casais e família. Toda vez que eu chego para atender um cliente, um casal, ele sempre joga a culpa no outro. É por onde, Ninguém tem é onde começa tudo, né? responsabilidade. Exatamente. Só que eu falo assim, gente, vamos deixar as culpas na caixinha da culpa e vamos Sim. abrir um pouquinho a caixinha da responsabilidade. É. E aí, quando eu falo essa frase, muda a fisionomia das pessoas. E como olhar, né, para a dinâmica toda, porque você está envolvido na dinâmica. Você também faz parte disso. Quando a gente conversou, né, falei um pouquinho a você na nossa conversa de segunda-feira para alinhar a nossa live, você falou que era advogado, eu falei do direito sistêmico, né? Que eu sou Sim, psicóloga, consteladora sistêmica, e o direito sistêmico tem um olhar maravilhoso, é exatamente essa. Vamos olhar isso, juntos para aquilo que a gente criou, sim. né? Então eu atendo casais também, né? Ai, que bacana. Nesse olhar Uhum. sistêmico. E aí às vezes vem, o casal vem, tá, vocês estão me contratando para fazer, para olhar o quê? De que jeito a gente vai olhar isso agora, né? Porque enquanto um tá lançando, vocês estão na defesa, vocês estão se defendendo, vocês estão apontando o dedo, vocês estão fazendo um monte de coisa, vocês estão julgando, vocês estão. Vamos olhar junto porque vocês querem, juntos para a solução? Né? Como isso resolve? É uma questão muito interessante, porque a comunicação ela se faz muito necessária, essa comunicação saudável que não existe Sim. na maioria dos relacionamentos. Não existe, não. E é um relacionamento em forma em geral, né? Você É, observa hoje que há muito embate entre mães e filhos, né? Entre pais em geral e filhos, né? Essa diversidade de culturas, essa pluralidade de momentos mesmo da mudança, da evolução, dessa mutação que realmente nós precisamos. Nós precisamos dessa mutação. A gente precisa acompanhá-la e sempre tomar para si a questão da responsabilidade. O que eu vejo de muitos problemas em todo relacionamento, até o relacionamento entre mim e você, caso a gente estivesse debatendo algo, é a questão da responsabilidade minha e sua. Qual é a nossa responsabilidade como terapeuta hoje, né? Nós estarmos aqui às 3 horas da tarde não é fácil. A gente olha o tanto de coisa que a gente teve que fazer, a correria que nós tivemos que fazer para estar aqui às 3 horas. Porque a gente tem a responsabilidade de passar algo, de transmitir, né? Com que a sim, leveza para as pessoas, com que as pessoas
Olha bem, eu vejo muito isso, a questão da terapia, do coach, né? As pessoas torcem muito, assim, faz muito biquinho quando vê falar em coach, quando vê falar em terapia, em sistêmico, em holístico, né? As pessoas torcem a cara, né? É impressionante. Mas olha bem, é a partir de tudo isso, com esse olhar expansivo, né? Com essa mente aberta, que a gente está colhendo novo, plantando e colhendo novo, Sim. né? Se Então, assim, abrindo, quando né? eu se abrindo para o novo, porque assim, quando eu vejo dentro do direito que as pessoas estão olhando mais para a responsabilidade, pelo menos da parte jurídica em si, o cliente ainda tem um pouco de barreira quando a gente fala de responsabilidade, aí eles automaticamente eles só invertem o nome e diz que a responsabilidade é a mesma cor de culpa, mas a responsabilidade é dele, né? Então, continua sendo culpa. Continua sendo culpa. Mas aí qual é o meu papel dentro desse conflito? Sim. O que eu faço com Né? isso? O que eu faço com isso? Porque uma coisa que é a inteligência emocional, eu sou treinador de inteligência emocional, e eu vejo assim, quando eu olho, né, para o problema em si, e eu vejo que eu tenho participação naquilo, o meu olhar muda. Sim. Eu já não vou olhar da mesma forma como eu cheguei, meu olhar vai ser diferente. Porque eu tenho responsabilidade. O outro também tem. Agora, se eu chego lá, num local desse e olho para a culpa, aí dói, né? Machuca, você vai apontar o dedo. Quando eu falo de responsabilidade, a responsabilidade ela é mútua. Uhum. É de todas Então, a as partes, responsabilidade né? é de todas as partes. A culpa normalmente tende-se a achar que a culpa é só de um. A culpa ela é só da pessoa, não é minha. Na Então, verdade, assim, não é isso, né? Exatamente. A não é. gente vai, as relações têm a porcentagem de culpa de todos envolvidos, Sim, né? E a gente tem que falar uma coisa muito importante nesse processo, que é sentir responsável ou arrependido por algo é algo normal, é natural. E o que a gente faz com isso que é muito importante. Como que eu vou lidar? Como que eu vou olhar para essas questões e transformar então as minhas relações? Porque se a gente não olha e não se transforma, a gente vai repetir. Isso em todos os outros relacionamentos, né? Que é grande, que é um grande, que é uma coisa que a gente vê muito. As pessoas sempre estão repetindo. Nossa, sempre cai na mesma coisa. Por que acontece sempre a mesma coisa? Sempre ajo desse jeito. Né? O pessoal vem às vezes por uma constelação, eu queria entender por que o comportamento assim se repete. Você vai ver, é porque tá ali, ó. Não mudou. Né? Você está tem que haver a alimentando a mesma mudança. coisa. E você fala que não, tá negando algo que você está sentindo, mas não é assim. A coisa continua. Se você não olha, se você não se transforma, se você não fala, ok, né? Com humildade, né? Eu falo assim, a gente tem que ter a humildade de olhar onde a gente errou, o que a gente aprendeu com isso. E é uma coisa que falta muito, né? Principalmente entre os Mas relacionamentos. É tanto o apontar dedos e orgulho, né? julgar, que é onde está faltando essa humildade. Fala, poxa, onde eu errei? E é tão lindo quando você fala, poxa, eu errei. E o nosso tema hoje é culpa e se pode ser mais leve, né? Como lidar com a culpa de maneira mais leve, que eu acho que entra um pouco nesse processo de olhar Sim, tudo isso totalmente. com humanização, sem julgar, sem criticar, sem briga, né? Poxa, realmente eu errei, eu sou responsável por isso, me arrependi de verdade. Se arrepender é não fazer igual de novo, né? Sim, E é exatamente. onde você vai se transformando, senão não adianta, né? E aí a gente também vê uma outra coisa muito interessante que a gente pode olhar nesse processo da culpa, de se sentir culpado diante da situação, é de ficar no peso dessa culpa Sim, ao isso. ponto de se destruir É, mentalmente, emocionalmente. Eu isso falo, aí fica dói demais, dando né? chicotada em si mesmo o tempo É, todo, e aí se torna a grande vítima da vida. sim. E aí não resolve nada. Fica no pesado, Fica no pesado. né? Então, Porque quando assim, você procura culpado, você fica procurando culpado sempre no outro, e aí, mas a sua culpa você não deixa ele de lado, né? Ela fica sempre ali guardadinha. É como se fosse uma paixão você ficar com aquela você culpazinha, alimenta né? aquilo, né? Você se E o que alimenta, alimenta então. cresce, E né? aí é uma coisa, exatamente, quanto mais se alimenta, mais o negócio cresce. Perfeito, exatamente isso, Rose.
Porque, e a gente vê muitas pessoas vivendo uma relação, às vezes, de 30, de 40 anos, chicoteando a si mesmo, né? Achando que tem que ficar dentro daquele relacionamento porque fez alguma coisa lá atrás, né? E aí ficou nesse peso da culpa e se coloca nesse relacionamento ainda dessa forma, como se fosse merecedor desse peso todo. E olha assim, é um tema, sabe, que dava assim, acho que uma N Tem muitos lives, exemplos, muita coisa. sabe? É muita coisa assim. E cada exemplo que nós formos dar aqui, ela vai encaixar alguma coisa em mim, em você e em quem está Sim, nos assistindo. sim. Porque é um tema que ela mexe muito com o emocional da gente. É. Eu vejo muitas pessoas, quando elas vêm fazer a sessão de coach, e aí eu percebo que a questão da culpa delas é tão profunda que ela já levou para depressão, já levou aos Isso. medicamentos, já levou a perder os relacionamentos, né? A Não ter mais pensamentos amigos, suicidas, a a pensamento suicida. automutilação. Boa tarde, Antigamente Josi. a gente não via, boa tarde, Josi, a gente não via adolescentes, crianças se automutilando, Uau. né? Hoje tá assim, gente, uma coisa absurda. Tá. E as pessoas precisam acordar, né? Escolas É muito precisam desânimo, é muita acordar. tristeza, é muito peso Muito, e é eu, muito assim, peso. é extremamente delicado isso, realmente. O olhar como psicóloga, consteladora familiar, que a gente fala, né, assim, com relação a quando é uma criança, muitas vezes a criança ela vai carregar algo que é dos adultos, Sim. né? Então, se aquela criança mudou muito o comportamento dela em casa, está muito triste, está muito desanimada, com pensamentos ruins e tal, olha para você adulto, né, na dinâmica sua com você mesmo, na dinâmica sua dentro dessa casa, para ver o que está acontecendo, né? Porque a criança ela traz latente muita coisa que é do adulto. Só que o adulto Sim, não tá percebendo, não observa muitas vezes isso, né? interessante a sua fala, porque essa semana eu participei de uma imersão, que ela foi no Rio de Janeiro, e infelizmente eu não pude ir, mas eu fiquei assistindo aqui em casa pelo YouTube, e é uma moça, que eu não vou lembrar o nome agora, foram muitas pessoas que perguntou assim, como se livrar da culpa e do peso de uma separação dos meus pais. Como é que eu me isolo de uma situação dessa? Porque são os meus pais que estão brigando, são meus pais que estão se mutilando, são meus pais que estão se separando, e eu? Que culpa Porque ela tem, né? que culpa ela tem? Né? Aí ele pegou e disse assim, mas como é que eu. Não, mas Ai, o palestrante falou o seguinte: olha, você, que é o Diogo Hudson, que é da Escola de Heróis, que eu aprendi a fazer constelação com ele. E aí ele falou o seguinte: olha, mas a culpa não é sua. Né? E quem tem que resolver são os devolve. adultos. Devolve. Aí ela disse, mas como? Se eu faço parte da família, eu sou parte daquela família, como é que eu vou me isolar? E disse, olha, mas você não precisa se isolar, você só precisa fazer aquilo que lhe pedirem. Seu pai e sua mãe pediu para que você tomasse partido, e se eles fizerem, estão errados. Sim, alienação parental. É Sim, outra coisa. exatamente, mas normalmente o pai não pede. A mãe não Sim. vai pedir para que você fique contra o seu pai, que você fique contra a sua mãe, você é filho. Você é filho dele e dela. O papel, né, de cada um. É um papel de cada um. Então, assim, se a minha mãe pede, olha, me abrace, me acolha, aí você vai lá, abraça e acolha. Se seu pai e sua mãe não estão pedindo para que você brigue com seu pai por causa da sua mãe, ou você não brigue com a sua mãe por causa do seu pai, fique no seu lugar de filho. Esse é o boom da questão. E ela ficou assim, ela disse que ela passou por É, isso na infância, é. sabe? Ela passou isso na infância e hoje ela tem quase 50 anos e ela não E conseguiu ainda ressignificar carregava isso. isso. E Ainda com carregava essa certeza, culpa. exatamente, e com certeza isso vai transferir para os relacionamentos, transferir nesses 50 anos de vida dela, Sim, né? Em todos os relacionamentos que ela teve, porque no fundo, o que está também por trás de muita coisa com relação à culpa é a frustração, sim, né? totalmente. Então, assim, eu tô frustrada com aquilo, não era aquilo que eu queria, eu não concordo com esses valores, com essa forma, com esse jeito que o outro age,
né? Aí você culpabiliza o outro, se sente culpada por sentir as coisas que você está sentindo, né? Porque tem aí um caminho de frustração, de expectativa, A né? expectativa, a famosa expectativa, né? A gente tende a criar muita expectativa no outro, Sim, né? Direta muito. sim. Isso machuca pra caramba. Ontem eu tive uma reunião de negócios e a gente estava exatamente falando sobre isso, né? Sobre essa questão da frustração. Ai, como eu tô me sentindo mal. Porque eu achava que fulano, eu achava que um grupo de pessoas iam fazer isso ou aquilo por mim. E não fez, aí você Uhum. cai, sabe? Você fica assim, sabe? Quase aqueles bonequinhos, né? Que derrete todinho, né? Fica se derretendo todinho. É mais ou menos aquilo que a gente fica É, sentindo. Mas assim, mas por que nós sentimos isso? Porque nós criamos expectativas. Aí vem é. a frustração, aí vem a culpa. Poxa, mas por que eu fiz tanto por fulano? Por que eu fiz tanto assim? Por que eu fui assado? E a gente acaba se maltratando. E a culpa vai machucando até chegar num estágio patológico. Vai Vai, minando todo relacionamento, com você mesmo e com o vai. outro, né? Sim, Então, assim, sim. e é bem isso, uma das coisas que eu gosto muito de sempre falar com meus pacientes é não ficar no porquê, né? Porque nos carrega e fica pesado. Mas o pra quê? Isso tá vindo pra quê? O que eu posso Ok. usar para aprender com isso que eu tô sentindo? E não ficar, né, no porquê da culpa, ou porquê disso, porquê daquilo, me punindo o tempo todo, ou culpabilizando o outro por aquilo que eu estou sentindo. Eu sou responsável pelo que eu sinto. É aí que tá. Que aí entra a responsabilidade que você falou, né? Exatamente. Eu Porque sou assim, responsável. nós somos, nós temos uma teoria de que nós nascemos para amar e ser amado. E não, nós nascemos para amar. Porque a ser amado não depende de mim. Amar depende de mim. Perfeito. É. Agora, ser amado, eu não posso dizer que você vai me amar. Então, eu vou criar expectativa no seu amor para comigo. Agora, cada um de nós, nascemos para amar. É. Então, assim, se nós partirmos daí, a gente já Tem elimina muita relacionamentos tão coisa leves, né? ruim. Se torna mais leve. Aí é a história, né? Até que você colocou, né? Como ser Como leve. ser leve diante da culpa. Sim, Como ser leve diante da culpa. Exatamente isso. É você voltar para si. exato. Eu, Rose, eu, Greta, nasci para amar. É. O outro, eu não posso dizer que ele nasceu para amar. Para mim amar, ele vai amar, talvez Ele não a vai mim. amar, né? Ele nasceu para o amor também, Pro né? amor. Ele nasceu pro amor. Agora, não necessariamente para mim. Sim. E aí, quando eu crio essa expectativa, é isso que está acontecendo muito. É. Feminicídio aumentando, as pessoas impacientes, intolerantes, né? No trânsito, no trabalho, Elas nos estão fora relacionamentos de si. interpessoais, tão fora de Fora de si, si. É. porque cria expectativa. Olha, eu estou no trânsito, a expectativa do outro é que eu faça o que ele quer que eu faça. Só que ele é uma pessoa e eu sou outra. E aí você fica naquela briga, sabe? Eu tenho razão. A história da razão, né? Você é o culpado. Eu tenho Ai, razão. é tão interessante falar de razão e verdade, porque verdade cada um tem a sua, né? Porque você está olhando através da sua ótica. Quem disse que o outro também não Exatamente. tem a verdade dele e Não, não também tem. é a Mas verdade, hoje em dia, mas hoje em dia ninguém tem. né? Hoje você não pode falar o que pensa. Se você não for. Porque todo mundo agora, não sei se você de você já deve ter observado isso como psicólogo, que todo mundo hoje tem um grupinho, né? O grupinho com as suas caixinhas. É o grupinho daqui, que é o grupinho, sei lá, do azul, o grupinho do verde, o grupinho do laranja, e você tem que se encaixar naquele grupinho. Se você não se encaixa naquele grupinho, o seu patinho feio. É. Aí ele é apontado, sabe? Ele é exatamente como colocaram lá hoje no grupo, falando que as pessoas vão criticar, né? Ah, é. Vão. Nossa, Abre lá, muito lê aí, porque eu legal não aquela frase. Peraí, deixa eu voltar muito. aqui Eu na até frase copiei, de botei nas hoje. meus stories. Eu Pensei assim, eu vou achei roubar a frase. demais isso pra gente falar agora. Nossa, super encaixa nisso, que é a questão do julgamento, né? Muito. Exatamente. Porque aí Exatamente. você vai olhando para essas coisas e você vai, nossa, eu não me encaixo É na. assim, ó. Tenha cuidado com o que você diz. Tem sempre alguém com o achômetro ligado, o opinômetro ligado, afiado,
e o venenômetro abastecido. Esse aqui é top, Olha viu? isso. Eu botei uma frase no dia, sabe? Depois eu vou procurar, vou repostar, porque tem tudo a ver com essa daí. Que é Muito assim, bom. se você, tipo assim, se você, o veneno, né? O que você está colocando, o que você está falando, né? Ela é mais, como se fosse tipo um remédio, ou ela é um veneno? O que você está engolindo? Tem O que muita você está botando coisa aí, né, na coisa para fora? comunicação. Sim. Sim. E aí, assim, tudo isso, ela vai encaixando na culpa, né? Porque, assim, se eu não me encaixo na caixinha laranja, eu me sinto culpado porque eu não me encaixo na caixinha Sim. laranja. Então, eu vou ficar cada vez mais miúda, cada vez mais adoecida emocionalmente, porque eu não me encaixo na caixinha laranja. Então, essas culpas que nós vamos carregar e vamos passar por muitas, né? E a gente, com essa inteligência emocional de quê? Não é que eu não vá ter raiva nunca na vida. Não é que eu não Ótimo. vá sentir, né? Eu não tenho a necessidade, as pessoas têm a necessidade do imediatismo. Eu tenho que estar feliz o tempo todo, rindo, o tempo todo, embora eu esteja E machucada por outra dentro. coisa Não. diferente, né? Felicidade é diferente de alegria. Sim, mas as pessoas acham que é a mesma coisa e tem que É estar ali, ó. diferente. E tem que estar ali, sabe? Mostrando o seu melhor, a sua melhor versão, mostrando, A sabe? minha Então, melhor assim, versão é ser eu mesmo. Tem dia que eu tô um saco de chata e tem dia que eu tô legal. Tá tudo certo. essa é a sua melhor versão. E você não precisa chegar, sabe? Você não precisa chegar, pronto, hoje eu não tô. Hoje eu não estou bem. Tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. Você tá bem com Hoje eu tô, você. hoje eu tô procrastinando, tá tudo certo. Agora você não pode permanecer ali. Eu não posso permanecer naquele estado de angústia, nem de luto, né? Nenhum luto você pode permanecer a vida toda, não deve Que permanecer a isso vai vida pesar. toda. E aí vem com. Que isso vai pesar. Então, assim, eu não preciso estar 100% pulando de alegria. Ninguém é assim. Não, Vai ninguém ter é. dia que você tá um saco, tem dia que eu não. Tem dia que sabe, você chegar para mim e dizer, hoje eu vou fazer uma live, hoje eu já não vou. Sim. Antes, eu tinha esse problema. Não, você não vou dizer não para Greta, porque a Greta vai ficar tão chateada se eu disser que não. Hoje eu não tenho mais esse problema. Porque assim, eu chego pra. Não vai dizer assim, eu não quero ir pronto. Não, olha, Greta, hoje eu não posso. Hoje eu não estou bem para fazer. Outra coisa importante, e às vezes, gente, não vai estar bem porque os valores são diferentes, o tema não é uma coisa que não é legal, que você não está afim de falar sobre aquilo, porque você não fica à vontade, e também tá tudo bem, é aí que tá, Tá tudo né? bem. Exatamente, eu falo assim, né? Tem uma frase, quem me conhece sabe que eu falo sempre isso, não os amorosos são possíveis, né? E eu falo que os não Bacana. amorosos são sim pra gente, pra sim, pra É, mim. Então, um sim. não amoroso é um sim para mim, para o momento que eu tô agora, porque eu preciso agora. Não amoroso é porque, olha, isso não tem nada a ver comigo, não me sinto Gostei, vou adequada anotar, para viu? sempre. Eu adoro essa frase, eu falo muito isso. Não os amorosos são sim para mim, sabe? Porque é isso. A gente precisa aprender a falar não de forma amorosa, que entra com muita educação e não é na raiva. Não, aí não tem culpa porque não existe peso. A gente já está entrando um Sim. pouco no que fazer para ser leve, né, gente? Isso, Né? exatamente. Então, como a gente pode falar sobre aquilo que eu estou enfrentando, os desafios que eu estou enfrentando, sem ser pesado? Quando eu me autorresponsabilizo pelo aquilo que eu estou fazendo, né? Eu assumo a minha responsabilidade diante daquele fato. Então, isso de alguma maneira alivia um pouco a minha culpa, né? Eu permito viver o presente, o meu real, o meu possível, Sim. né? Desfrutando disso assim com muito prazer mesmo. É assim que eu posso, é assim que eu me permito. É uma coisa muito de autoconhecimento, de você saber realmente como você Totalmente. funciona e você vai falando isso. Então pode ser leve, dá para ser Pode. leve, né? Inclusive a própria raiva. É muito importante a gente falar da raiva, porque a raiva e a culpa ela caminha muito. Raiva, culpa e tristeza são três sentimentos que caminham muito juntos. Você fala da Sim. inteligência emocional, né? Você dá aula. Eu também dei aula de socioemocional na Escola da Inteligência. Então, Ah, assim, legal. é bem isso. A gente, tudo pode ser sentido. Sim. Tudo pode ser sentido e acolhido. Ah, como que eu acolho a raiva? Acolha. Ela é humana. Você é humano, né? Show.
Agora, o que é que você vai fazer com isso é onde entra a sua responsabilidade da ação que você vai ter. Tá, eu tô com raiva. Vou sair batendo todo mundo, matando todo mundo? Não. Eu tô com raiva, eu preciso olhar pra minha raiva. E é muito doido, porque quando você olha pra tua raiva, você vai ter vontade de chorar. Aí você chora, porque a raiva e a tristeza, ela caminha junto, né? E aí você vai se permitindo se sentir. Eu falo muito, gente, nós somos humanos, então assim, os sentimentos, eles são reais, eles são sentidos, eles fazem parte de quem a gente é. Então, é um sim amoroso pra você, sabe? Pra tua raiva, sabe? É um sim pra você na tua raiva, é um sim pra você na sua dor. Porque se você nega a dor, ela vai pesar. Se você nega a culpa, ela vai pesar. Se você nega todos os sentimentos que você humanamente tem, vai pesar, caramba. Então, vamos parar de ficar no peso? Dá pra ser leve quando você se aceita. Esse é o caminho, né? Sim. Então, dá sim para ser leve, né, com a culpa, quando você não terceiriza sua responsabilidade, quando você realmente fala, putz, eu estava tendo expectativa demais. Isso. Né? Eu me coloco na real agora, do que eu quero para mim. Exatamente. Né? Porque a gente fica sempre assim, né? A questão da expectativa é muito interessante, porque a gente sempre olha dentro da cabeça, como se você estivesse na cabeça do outro. Sim. Se eu fosse fulano de tal, eu faria isso. Se eu fosse ele, na minha situação, eu faria. Por que que você na sua? Sim, porque ele é ele, eu sou eu. Sim. Daí a gente, olha, a inteligência emocional, eu sou assim, apaixonada por inteligência emocional. Ótimo. Porque, olha bem, quando eu faço esse filtro, é um filtro mesmo na cabeça da gente, um filtrozinho como aquele de café, partilhadozinho. E aí eu digo assim, olha, eu não faria o que ele faria. Mas ele é ele, eu sou eu. Como eu sinto, não, né? Como eu sinto. Então, assim, não é fácil, não é assim, hoje eu amanheci o dia, nunca mais vou... Não é. É um processo. Nossa vida é um processo. Para a gente poder acolher essa raiva, para a gente poder acolher essa tristeza, e a gente saber o que... Mas por que eu tô triste? Aí você começa a pontuar. A inteligência emocional lhe dá essa capacidade de você ir pontuando por que eu tô sentindo isso. Pra que eu tô sentindo? Pra que eu sinto essa raiva? Né? E o que eu posso tirar dela? Sim. Por que tocou tão em mim? Por que me deixou tão angustiada a ação, né, da pessoa? Sim. Então, por isso, por aquilo. Então, pronto, eu vou acolher aquele momento que eu estou sentindo aquela angústia. Hoje eu não estou afim de fazer, não faça. Se recolha, né? Faça uma reunião, como a Mari disse, faça uma reunião com você. Aí você vai lá, conversa com você, sabe? Se recolhe dentro de si como se fosse uma ostrazinha, você vai lá e fecha. Analisa, sente. Analisa, sente, chora, se descabela. Respeita seus sentimentos. Respeite seus sentimentos. Olha qual é a sua responsabilidade dentro daquela situação. Sim. E aí depois você se abre e você já vai olhar diferente. A gente lógico que isso não é à noite, de manhã você já tá bela, na verdade, leve. É um processo, né? É um processo da vida toda. É respeitar o seu processo nesse sentido todo também, né? E uma coisa importante quando a gente fala da expectativa é também essa questão de parar de se importar com o que o outro vai achar. Sim. Né? Porque a gente fica muito, porque o outro acha isso, o outro não, gente, o outro você é você. Vive. Olha para o seu sentimento, vive. Acolha aquilo que você está sentindo e respeita isso. Né? E o que você vai fazer com isso, sim, é uma questão muito de consciência do que fazer com o sentir. Aí é seu. Aí é seu. Aí é seu. Exatamente. Olha que interessante. A gente olhar para analisar, ela não. Quando você começa a fazer esse autoconhecimento, você vai tendo primeiro o conhecimento, você vai lendo, você vai assistindo uma live dessa, você vai tendo todo o contexto, aquelas pessoas que você vai chamar para sentar à mesa, aí você vai tendo todo aquele contexto, sabe? Sim. Aí depois você vai entrando no autoconhecimento e você vai começando a agir de dentro para fora. Né? Porque quando a gente também convida para sentar à mesa com a gente pessoas que só criticam, que só
só quer puxar de você, só quer te colocar para baixo, você nunca vai sair dali. Então a Não, gente tem que ter vai ser sempre, sempre a mesma coisa, né? E a vai ser gente tá sempre aqui a para mesma crescer. coisa. Porque a gente tem a palavra mudança, Greta, a palavra mudança ela tem os dois lados. Eu posso mudar para melhor e para pior. Sim. Eu quero ir para que lado? E tudo influencia, né? E aí que tá o ponto. Tudo, Então, todas as pessoas tudo. das quais a gente conversa, tudo que a gente assiste, escuta, vai influenciar. E se a gente não tem Sim, essa questão até muito de limites, né? De entender até que ponto isso tem a ver comigo ou não, que é o autoconhecimento, a gente vai se deixando levar. E aí entra em processo, muitas vezes, de ter comportamentos que você, de repente, não teria, né? Mas você tem que se responsabilizar porque são seus. sim. Durante muitos anos, eu tive problema de depressão. Muitos anos, eu fiz muita terapia. Tomei muito medicamento. Eu passei quase 10 anos tomando medicamento. Um para dormir e outro para acordar. Porque senão você não acorda. Você acorda, Sim. parece um zumbi. Então você tem que tomar um Sim, para se você manter tem que ter os ali. dois. Até a hora de chegar, de tomar o outro para dormir. Então, assim, você vive meio que flutuando. Sim. E aí, o que é que acontece? Quando eu comecei a conhecer desenvolvimento humano, comecei a degustar dela e começar a ter o autoconhecimento, eu entendi que o que era meu e o que é do outro. É, o olhar sistêmico traz muito isso também, né? De você separar. Então, assim, e aí é um processo. Tem dia que eu realmente vou me importar do que o outro fala, porque me tocou em alguma coisinha ali dentro de mim, me tocou. Mas eu já consigo, sabe, diretor, olhar para mim e dizer assim, poxa, mas tocou por isso, por isso, por isso. Então eu Já vou lá, entende. ressignifico, já Já entendo. E entende. aí outras pessoas precisam entender, sabe? Não é Sim. que nunca mais eu vou sentir, nunca mais eu vou sentir nada. Não, gente, ninguém vai o que vai Por acontecer o que com favor, a gente está aqui você? para sentir. Não Sim, é é você deixar de diz assim, sentir. poxa, como é que pode uma psicóloga ter problema? Gente, olá! Sou Psicóloga humana. é gente, é humana. Há um coach que tem problema. Gente, o coach é gente. Então, Nossa, assim, e não é é que isso mesmo. não é que eu nunca mais vá sentir nada. Uma vez eu vi uma pesquisa, só abrindo aqui um parênteses, eu vi uma pesquisa que eu fiquei assim, foi até acho que foi na Fátima Bernardes, se eu não me engano. Ela disse que eles fazem umas pesquisas lá do Google, né, para saber quais são as palavras que são mais. Uma das palavras é assim, como não sentir mais emoção nem sentimento por ninguém. Meu Deus, vou ficar apático na vida. Era assim, num topo. Foi tanta pesquisa que. Ela falou até o número na época, que eu não estou lembrada, mas era uma coisa assim absurda, mais do que Nossa. qualquer coisa que estivesse acontecendo no mundo, né, mais do que a pandemia, mais do que como fazer, mais do que isso, de outra que eu vou fazer um bolo, era como eu não vou ter mais sentimentos, como eu não vou ter mais emoção, não era nem emoção, era Gente, sentimento dá mesmo. até Quando eu não medo vou de ter mais pensar sentimento, em alguém querer isso, demais, né? Porque para pensar. demais. Como eu não vou ter nenhum sentimento? Ou seja, você morreu, na verdade, a gente vê pessoas na vida sem estar na vida Sim, também, demais. né? Que É, fica é muito exatamente assim, perigoso. uma frieza, uma apatia. Você fala, meu, chega até a ser frios, assim, Sim, de corpo e tudo, porque não sim. tem sentimento nenhum, né? Eu falo, gente, cadê a vida dessa pessoa? Porque a gente está na vida e a vida ela tem todas as emoções que são possíveis. Isso é maravilhoso, na verdade, Sim. né? Ah, Greta, você está falando que é maravilhoso ter culpa? Ah, é maravilhoso ter raiva? Gente, todo sentimento ele vem para mostrar para a gente que a gente tem que olhar. Todo. Então, Todos. identifica a origem de onde vem esse sentimento. Mas com a consciência, com autoquestionamento, com reflexão. E aí vem a aprendizagem. É esse o caminho, né? É isso E também. não Essa é ficar ali se vitimizando o tempo todo na culpa e alimentando a culpa e se punindo e se batendo e se automutilando e ficando nessa coisa. Ah, é assim mesmo, sempre vai ser. Não, né? É realmente uma imersão de autoconhecimento. A culpa, a tristeza, a raiva, esses sentimentos que a gente fala que não são gostosos de sentir, realmente não não é são. gostoso. Não são mesmo. Não. Não são, não. Não Só são. sabe que já Mas sentiu. são Todos eles nós que já nos sentimos, transformam. né? Sim. Então foi a partir daqueles momentos difíceis. Eu tive momentos muito ruins, daqueles eu não me levantar da cama.
não levantar mesmo, sabe? Não querer ver nem um brilhozinho do sol, que aquilo me incomodava. De ficar deitado o tempo todo, até você chegar. Eu cheguei num estágio, uma pessoa me levou ao médico, depois de muita resistência eu fui ao psiquiatra, e eu cheguei lá assim, mais viva do que morta. Aí a partir disso eu comecei a ter pressão alta. Depois, quando eu tive minha filha, tive depressão pós-parto. Então, assim, mas por que foi assim, muitos anos nesse sentido? Porque eu não queria olhar para dentro. Eu só olhava para trás, ó. Quem olha para trás não cresce. É engraçado, é muito doido isso, porque as pessoas falam assim, eu amo fazer terapia. Eu falei, verdade? Eu falo, quem disse que a terapia assim é tão amoroso o tempo todo? É não, né? Não é. Não é. Eu brinco quando alguns clientes começam a ficar com raiva de mim, eu falei, pode ficar. É pra isso mesmo. Tá melhorando, tá melhorando. É pra isso mesmo que eu tô aqui. Pode ficar com raiva, pode querer me matar. Mas sabe qual é o problema quando eu vejo uma pessoa olhando pro psicólogo e sabe, aquele psicólogo não presta. Resolveu nada na minha vida. Nada, perdi meu dinheiro com psicólogo. Mas é porque exatamente eles querem continuar naquela mudança negativa. Eles querem continuar no pessimismo e na vítima. Isso. Porque a vítima ela tem ganhos, né? A gente sabe São que a os ganhos vítima tem ganhos. secundários que a gente fala. Isso, são ganhos, né? Secundários. Eu tenho atenção, eu continuo desse jeito, as pessoas ficam observando que eu tô aqui, né? Você tem algum ganho secundário a pessoa tem para ela continuar naquele comportamento dela. E aí um dia entra a questão da constelação, porque a gente vai ver essas crenças limitantes, né? O que é que eu estou trazendo, né? Da minha ancestralidade. Então, é muito gostoso trabalhar isso. E também as pessoas às vezes, ficam com raiva da terapia de uma forma bem excessiva, pelo seguinte, porque elas gostam muito elas querem ouvir o que elas querem ouvir. A gente não está aqui para isso. Não. Se fosse assim, precisava a gente estar aqui. Sim. Então as pessoas gostam muito de ouvir, de terapia, né? Não é uma brincadeira. É algo sério. Então, assim, quando eu atendo casais, Rose, bem isso que eu falo. Assim, eu atendo casais contanto que eles estejam em terapias individuais. Sim. Sabe? Vocês estão na terapia individual? Então eu atendo vocês. Porque eu não estou aqui para brincar. Vocês estão me pagando, vocês estão me contratando para a gente olhar profundamente qual é a dificuldade do casal. Então vai ser lançado coisas aqui e vocês vão levar para a terapia individual de vocês. Porque vai mexer. Porque senão vira igual porque senão a sessão vira igual aquele programa que tem no SBT, que eu não lembro o nome agora. Não. Eles ficam se mutilando. Sim. Então você não vai ter o que. Então é melhor brigar em casa. E lá é de graça, né? Exatamente. Então, assim, se você vem para uma terapia de casal, você tem que olhar, você tem que ter outro olhar. Tem que tirar as travas dos olhos, do ouvido. E para terapia individual também, né? Se eu estou buscando uma terapia, eu também outra coisa que tem acontecido. As pessoas me procuram como sou psicóloga, consteladora, muitas vezes me procuram para constelar. Eu converso um pouco antes e eu já neguei algumas constelações mesmo, porque eu não senti que aquela pessoa precisava da constelação. Ela precisava de um psiquiatra, ela precisava de um acompanhamento terapêutico e a constelação poderia ser muito pior para ela naquele momento. Sim. Porque ver coisas que eu não vou dar conta, e o que eu faço com isso? Sim. É tão delicado. E é uma linha tão tênue tudo isso, né? Então, assim, olhar para todos os nossos sentimentos, permitir, acolher, aceitar, é muito autoquestionamento, é muita reflexão, é autoconhecimento. Mas isso é estar na vida de verdade. É poder viver a vida e você acolher todas as coisas que você sente. Senão você vai ficar na apatia, que nem aquela pesquisa que você falou, das pessoas não querendo sentir nada. Isso. E não dá para não sentir nada, né? Porque embora, né? mesmo aquelas pessoas que ela seja fria, né? De pensamento, de ações e até de corpo, sim, elas têm sentimento. Porque se ela se tornou aquilo que ela é hoje, ela tem um sentimento dentro dela. Ela não bota pra fora, ela não olha, não quer olhar. Aí a gente vai olhar a saúde dessa pessoa. Nossa. A maioria já tem depressão, ansiedade, diabetes, pressão alta, muitos outros sintomas que o corpo traz porque você não verbalizou, você não cuidou daquele sentimento, daquela emoção que estava ali guardado. O corpo vai falar. Porque vai aparecer. E eu sou muito sincera em dizer que se eu não tivesse
é, encontrado a inteligência emocional, não tivesse entrado nesse mergulho do autoconhecimento, talvez nem aqui eu tivesse mais. Porque quando a gente tem uma depressão muito profunda, ela começa, vai, pressão alta, com diabetes, e depois você vira um cardiopata. Uhum. E aí, se você continua nisso, você infarta. Por que que muitas pessoas têm AVC aos 32 anos, 20 e poucos anos? Eu perdi uma colega da área do direito aos 32 anos de AVC. Tá tendo muito caso, Muitos. né? De Aí vai fazer um cardiopatias histórico dessa pessoa. e Vai AVC fazer um novo. histórico. Se você vai procurar o histórico, aí tudo começa com uma culpa. Quando você entra numa depressão, você tem uma. Nem que você não Lógico, você saiba. não aceita aquele sentimento seu. Você se Você não culpa por estar vivendo aceita. aquilo. Isso. Então, tudo começa com uma culpa. Então, assim, quando eu olho ela como um nome de culpa mesmo, quando ela fica latente ali, ela vai, o seu corpo vai responder. Não tem. Né? A triade do corpo, mente e espírito, ela precisa desse equilíbrio. Sim, Se não tiver esse equilíbrio, você vai pinar para um lado. exatamente. Então, a gente precisa, sabe, de entender, trocar a culpa pela responsabilidade. E a gente, quando a gente faz isso, faz essa É, transição, como se fosse uma transição de carreira. Você fala transição de carreira? Eu sou advogada e agora eu sou terapeuta. aham, É uma transição de carreira que não é fácil. Você sai daquela estabilidade que você já tem e você vai atrás do seu sonho, do seu propósito, da sua missão, mas naquela virada, ela tem os desconfortos. Vou trazer Você você tem que para o sair da direito zona do sistêmico. desconforto. O direito sistêmico E, você vai gostar bastante. eu já estava dando uma lida, sabe? Me interessei bastante. E É aí, muito legal. o que que acontece? Quando você faz essa virada, ela começa a virar chaves na sua cabeça, mas destrancar as É. suas crenças, né? E aí as coisas começam a fluir. Não é fácil A virar gente chave? precisa. É bem do autoconhecimento mesmo, né, Rose? Essa coisa Sim, de você se permitir sem ficar no pessimismo, sem ficar nos pensamentos ruins, sem ficar naquela coisa da vítima o tempo todo. É olhar para isso, o que que eu quero com isso, sabe? Se escolher, acho que é essa a palavra. Se escolher. sim, Né? Então perfeito. eu me escolho. Então, a partir do momento que eu escolho olhar para todas as minhas emoções, eu acolho essas minhas emoções e falo, ok, o que eu vou fazer com isso então? Tenho culpa sim, tenho raiva, tenho insegurança, tenho tristeza, tenho isso. E o que é que eu vou fazer com isso? Como eu vou aprender a lidar com isso? E aí, para a gente ir fechando, a gente só tem mais 8 minutinhos. Então, assim, como fechar isso, né? Assim, como trabalhar isso de uma maneira leve? Exatamente da maneira que a gente falou. Se autorresponsabilizando, não se colocando mais no papel de vítima o tempo todo na vida, né? Que essa coisa de ficar se punindo aí anos e anos, né? Assim, é horrível isso. Tem empatia com você mesmo, gente, sabe? Nossa, verdade. Vamos ter empatia com a gente mesmo. Vamos se olhar no espelho, olhar no fundo dos seus olhos. Esse é um exercício que eu sempre falo para as pessoas fazerem. Olhar no espelho e se olhar. E Sim. não é rápido. Olha e vai percebendo as emoções que o seu olhar te traz. E também não é fácil, você tem que Não é parar. fácil, não. Não é fácil. Mas vai passando pelo processo. Olhar, às vezes Sim. você vai se julgar. Continua olhando. Aí você vai se acolher. Continua olhando. Aí você vai começar a dar risada de você mesmo. Fala, caraca, isso, sabe? É verdade. É bacana. É É. Eu muito gosto muito de importante fazer. fazer isso. Eu É um gosto muito de fazer isso. Eu exercício gosto de muito conversar importante. comigo. É um Eu gosto exercício de muito conversar importante. comigo. É. Muito, muito. É bem isso mesmo, sabe? Então a culpa ela pode ser leve a partir do momento que a gente olha para ela como é algo humano e olhar para ela, o que é que eu faço com isso agora? De que maneira eu saio disso? Que é um olhar diferente, né? É um olhar diferente para aquilo que é. A Maria, oi, querido, espero que fique gravado. Cheguei só agora. Vai ficar gravado? Vai sim. A gente fica gravado nas duas páginas, tá? Show de Então, a bola. culpa, ela traz tudo isso, a importância do autoconhecimento, a importância de você olhar para tudo isso e falar, tudo bem, faz parte de quem eu sou, né? Eu me responsabilizo por aquilo que é meu, dentro desse contexto onde a culpa aparece,
né? Então eu me acolho dentro disso, eu identifico a autoconfiança diante dessa situação. Então, assim, eu busco, né, olhar para mim com empatia, com autoconfiança, com possibilidades. Que Impossibilidade. é o amor amoroso, que é o não amoroso para algumas coisas necessárias, né? Quando eu faço isso, sinto um pouquinho de vergonha de se olhar, Josi. Dá, Dá Rojose, eu também vergonha sinto, mesmo, viu? viu? Não pense você que eu também não sinto. Eu também sinto. A gente sente vergonha, mas eu falo pra você, eu até arrepiei agora. Fica Também. se olhando no espelho, mesmo assim, passa, porque a vergonha também entra um pouco de julgamento, né? Sim, Então, entra. Entra a continua se culpa. olhando nos olhos, ótimo exercício. Continua se olhando nos olhos e vai passando por todos os sentimentos. Olha quanta história tem através dos seus olhos. Não é só vergonha. Tenho certeza que Isso. através dos seus olhos tem muita coisa que você pode olhar e falar: caramba, eu sou o que eu sou por tudo isso que eu vivi e que eu vivo. E é onde você se acolhe diante dos seus sentimentos. É um processo muito de autoconhecimento e de você se assumir de quem você é. E se diante desse olhar, desse exercício, vier muita coisa pesada, busca ajuda. Viu, Josi? Você que está Sim. falando sobre isso, busca ajuda, sabe? Porque a gente precisa disso. A gente precisa outra pessoa muitas vezes para ajudar a gente a olhar de uma maneira diferente. Eu faço terapia e sempre vou fazer terapia. Eu sou Sim. psicóloga, eu sou consteladora, eu sou tudo, todas essas questões, A gente mas eu sou precisa de humana. acolhimento. Eu preciso Exatamente. cuidar disso em mim, Sim. né? Porque as fases da nossa vida mudam muito, Total. É. Nós somos essa evolução, nós somos essa mutação, não tem como ser diferente. tá? Não é Mas é um interessante? exercício muito importante, viu, Josi? Muito. Olha, Josi, quando eu estava com um problema muito sério de depressão, assim, profundo mesmo, ao ponto de você não querer nem sair de dentro de um quarto. Sabe qual foi o que eu fiz? Você falou um negócio aí que me viu assim, eu quase que buguei. A minha filha tem essa história de bugar, né? Eu Sei. quase que buguei agora, veio um balãozinho aqui em mim, porque a primeira coisa que eu fiz, quando eu estava assim no meu auge mesmo, foi tirar os espelhos da casa. Uau! Tá Foi. vendo? Eu não queria me ver, eu não queria me olhar, porque eu me julgava. Durante muito tempo eu fiquei até os remédios começarem a fazer efeito. Eu não queria. Eu tirei o do banheiro, era fixo, né? Assim, aquele já é todo projetado. Sim. Eu peguei um pano e coloquei nele. Porque quando eu Não passava tava para tomar difícil, né? banho, tava muito. Quando eu passava para tomar banho, eu tinha que passar pelo espelho. Não tinha como eu voar por cima. Então eu fechei o espelho. Os menores, o reflexo, alguma coisa assim, cortina, os janelões que tinha de vidro no meu apartamento, eu fechava, porque me refletia. Uhum. Então, hoje eu faço esse exercício logo no início, mesmo depois de eu já estar bem, de eu ter parado de tomar os medicamentos, de eu ter começado a olhar para mim, ainda não ficou fácil olhar no espelho, porque você olha com julgamento. Hoje eu já chego pro espelho e já consigo me ver. Mais Quem é a leve. Rose? Sim. Fica leve. Quando eu tô bem angustiada, tem Sim. dia que eu tô angustiada, tem dia que eu não tô Sim, bem. sim. E que eu olho pro Mas, gente, espelho, isso é normal. São sentimentos normal. normais. O que não é normal é quando essas emoções acabam chegando a um ponto de te paralisar da vida. E Sim. é importante a gente falar isso pensando na saúde mental. Porque o que se torna, de repente, adoecido nisso? Quando eu paraliso, quando minha vida não Uhum. faz mais sentido, quando eu não consigo fazer mais um movimento, porque a vida é estar em movimento. Tem dia que a gente está legal, tem dia que a gente não está, mas a gente continua no movimento, gente, é isso aí, né? Agora, quando eu estou numa situação onde tá ruim demais o tempo todo, busca ajuda. A gente não precisa passar por isso sozinho. Nós não precisamos passar por isso sozinho, tá? Tem que posso caminhar com você, Sim. né? E isso é muito importante que a gente trabalhe isso e que a gente sinta que a gente tem pessoas que podem nos acolher, né? É Isso é muito gritar mesmo, é importante. buscar ajuda, sabe? Não ter vergonha de buscar ajuda, Não, grita que sabe? alguém vai acolher, né? Agora, se você ficar caladinho dentro de você, sem se olhar, dentro de você, mas sem olhar para você, ninguém vai Sim. poder lhe ajudar, porque as pessoas não têm como adivinhar, né? A gente precisa falar para poder as pessoas saberem o que a gente está sentindo.
Nossa, que papo gostoso. Ai, Aqui que tava gostoso! Então, passou uma hora e eu vou muito. atender daqui a pouco. Ah, legal. Adorei, Mas foi Rose. maravilhoso. Eu acho Nossa, que muito gostoso. esse nosso bate-papo, ela abre para muitos outros bate-papos, né? A gente vai Bora? se conectando e a gente vai Vamos. trabalhando isso, porque eu acho que é um tema muito bacana, que tem muitas ramificações que a Muitas gente coisas pode para a gente trabalhar de poder uma falar, forma. partilhar e Sim, ajudar tantas sim, pessoas aqui. sim, não tenha dúvida. Pois, Greta, Adorei. eu agradeço demais pelo seu sim, né? Eu Eu também te lancei lá e agradeço. você disse, oba, tô dentro. E foi muito gostoso. Amei, olha, bote lá para lá, ficar gravado para mim, eu quero rever, tá? Eu Não, quero vou rever os deixar, pontos. fica gravado. E eu amei. Muito obrigada. E Eu a que gente possa fazer agradeço. outras parcerias tão gostosas quanto essa. Bora, vamos fazer sim. Grande prazer. Muito feliz de ter você Grande aqui. prazer. Vamos bater uma foto Um pra beijo. gente guardar aqui. Vamos Ah, bater uma uma foto, foto? peraí. Tu consegue bater uma aí? Uma foto aí? Acho que eu consigo. Peraí, Vai lá. peraí. Ai, ai, ai. Será que alguém consegue bater uma foto pra gente? Deixa eu ver se Deixa eu eu ver se consigo. eu consigo aqui. Não foi? Acho que foi. Acho que foi? Acho que foi. Não Deu uma sei. aqui. Não sei Foi? se ficou 100%, mas eu consegui. Pois, Então tá amor, muito bom. obrigada. Fica com Deus. Beijão. E até uma próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.